Quando a gente aceita Jesus, quando a gente abraça a fé no Senhor Jesus, é inerente às perseguições, é inerente às difamações, que o mundo se volte contra nós, a partir de dentro da nossa própria casa. Quando a pessoa aceita Jesus, recebe a salvação, quando ela nasce de Deus, ela começa a confrontar situações que ela jamais pensava ter que fazê-lo na sua vida. É sobre isso que nós vamos falar. E é isso que nós queremos que você saiba. Você seja preparado. Porque muitos como vocês, um dia passaram por aqui, receberam as bênçãos de Deus, provaram o dom do Espírito Santo, mas não foram suficientemente fortes, por alguma razão, as circunstâncias levaram essas pessoas a desistirem da fé. E muitos estão na rua da amargura. Você deve conhecer muitas pessoas que dizem assim: eu já fui crente. Não conhece? Não conhece? Eu já fui de uma igreja, eu já fui disso. Olha, eu já fui. Você deve conhecer filhos de pastores, filhos de pessoas que eram fiéis na igreja, que hoje estão aí na rua da amargura, fazendo pior do que os incrédulos. Não é verdade? Por quê? Simples. Quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, ela pensa, ela imagina que o seu caminho vai ser de flores. Ela imagina que Deus vai protegê-la de tal forma que ela não vai ser injustiçada, ela não vai ser perseguida, ela não vai ser levada ao deserto para ser provada. Ela imagina que a sua vida vai ser uma maravilha. E aí está o grande engano, a grande ilusão. Nós podemos falar por nós mesmos, e eu posso falar por mim pessoalmente. Nós conquistamos a vida. Durante 40 anos nós vimos servindo, mais de 40 anos, 41 anos, nós vimos servindo a Jesus. Eu comecei a minha fé quando era jovem, no auge da minha juventude, de 18 para 19 anos. Então os problemas que os jovens passam, eu passei. Os problemas que a juventude passa, eu passei. Provocações, e muitos problemas, muitas tentações, e toda sorte de ofertas. Mas eu consegui vencer todos esses problemas. Não que eu fosse forte suficiente, não que eu fosse um super-homem, ou especial, ou mais especial do que as outras pessoas. Não é isso. Mas uma coisa houve no meu coração, que poucas pessoas têm prestado atenção, ou dado atenção. Chama-se perseverança. Perseverança. Quando as pessoas se convertem, quando elas entram no reino de Deus, vamos supor, desse lado é o reino de Deus, desse outro lado é o reino desse mundo, o reino das trevas. As pessoas estão vivendo aqui, as pessoas nascem aqui,
As crianças, quando nascem, elas nascem aqui. As crianças não nascem no reino de Deus. Todo mundo nasce aqui, no reino das trevas, no reino desse mundo, sujeito ao reino desse mundo. E quando a pessoa aceita Jesus, entrega a sua vida, quando a pessoa faz a opção pelo Senhor Jesus, ela passa por essa porta estreita, caminho estreito, apertado. Ela passa e entra no reino de Deus. Quando ela entra no reino de Deus, ela ainda está no mundo, ela não morreu, ela vive aqui. Embora ela esteja sob o reino de Deus, o rei dela, o Senhor dela é Jesus, ainda assim ela está morando no mundo. Ela tem que comer, ela tem que vestir, ela tem que casar, ela tem que trabalhar, ela tem que lutar, ela tem que fazer a parte dela para permanecer no reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Mas ela vai encontrar lutas. Não pense que o reino de Deus está lá no céu, não. O reino de Deus é aqui na terra. Então a pessoa, ele começa aqui na terra, o reino de Deus. Então a pessoa, a partir do momento que ela passa para esse lado, ela vai ter todo mundo que vive aqui contra ela. Inclusive a mãe, o pai, o marido, a esposa, o filho, etc, etc, etc. Foi o que Jesus falou, que os inimigos seriam o quê? Os da própria casa. Eu enfrentei isso. Eu passei esse problema. Então posso falar para vocês. Depois veio os inimigos que eram amigos, que eram os colegas. Colega de escola, colega do trabalho, enfim, colegas da rua, os vizinhos. Todo mundo se volta contra a pessoa. Por quê? Porque ela deixou de pertencer ao mundo. Ela não pertence mais a esse mundo. Ela pertence ao reino de Deus. Está aqui. Então o mundo odeia quem está aqui. O mundo odeia aqueles que estão aqui. Por que odeiam? Porque eles estão lá. Eles têm inveja. Só isso. Você se lembra daquela luta, daquele problema de Caim e Abel? É a mesma coisa. Caim teve inveja de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel era melhor do que a dele. Por causa disso, ele odiava o seu irmão e procurou uma ocasião para matá-lo. Ele não ficou com inveja hoje e hoje mesmo matou o irmão. Não, ele tinha inveja. Depois é que ele tomou a atitude de matá-lo. E é exatamente isso. O mundo odeia você. O mundo me odeia. O nosso mundo, o mundo cristão, o mundo de Deus, o mundo dos filhos de Deus, é separado do mundo que nós temos visto aí fora. Por quê? Porque é o reino de Deus. Mas isso não significa que nós vamos viver uma vida tranquila, uma vida de paz. Nada disso. Pelo contrário. É guerra todo dia. Porque os espíritos do mal agem nesse mundo. Os espíritos das trevas têm toda a liberdade para agir nesse mundo. E nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. A diferença é grande. Entende o que eu estou dizendo? Nós vivemos sobre o reino de Deus aqui, mas estamos, por enquanto, no mundo. Lembra que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele mostrou essa força, essa condição de vencer o mundo na carne. Jesus estava na carne. Jesus não estava em espírito, Jesus estava na carne. Ele morreu na carne.
Ele morreu físico, ele sentia tudo que eu sinto, tudo que você sente, tudo que nós sentimos, Jesus sentia. Ele era homem, filho do homem. Então, ele mostrou com a sua própria vida que, apesar de ser o que ele era, ainda assim, ele enfrentou problemas. Ele foi injustiçado, ele foi difamado, ele foi perseguido, tentaram jogar pedra nele, ou foi ou não foi? Foi escorraçado, expulso da sua cidade, enfim, e depois foi crucificado, morto, etc. Tudo ele sofreu, mas ele se manteve no reino de Deus, e é o que nós temos que seguir. Não é que você vai ser crucificado, eu vou ser crucificado, fisicamente, literalmente falando, não, mas nós temos que estar preparados para enfrentar, passar, seguir, andar nas pisadas de Jesus. O que ele gemeu, nós também devemos gemer nesse mundo, embora em escala infinitamente menor. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, mas é o caminho dele. É o caminho dele. Não adianta você pensar que a sua fé vai fazê-lo livre dos problemas desse mundo. Não, você vai ter problemas. Sempre vai ter problemas. Por isso Jesus falou, olha, eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer o quê? E espada é instrumento de paz? Espada é instrumento de quê? Então, Jesus nos trouxe espada. Quer dizer, há uma guerra, ainda que nós estejamos aqui no mundo, ainda que nós estejamos no reino de Deus, nós temos que continuar mantendo a nossa luta árdua, constante, contra as forças do mal que tentam tomar, que tentam inundar o nosso ser e nos arrastar de volta para o mundo. Muitas pessoas que eram da fé outrora, hoje estão na sarjeta. Muitas pessoas, colegas meus, pastores, bispos, que outrora estavam expulsando o demônio, hoje estão com o demônio. É isso. Por quê? Porque não perseveraram na fé. Não perseveraram na fé. Por que não perseveraram? Qual o maior, a maior, digamos assim, razão por que muitos desanimaram da fé? Qual é o apelo mais forte, mais, digamos, o maior, para impedir a perseverança na fé? Qual é? Você poderia me dizer? Porque tem muitos. Tem o amor ao dinheiro. Amém? Tem o amor ao dinheiro. O amor às coisas do mundo. É ou não é? Muitos você vê na Bíblia, na própria Bíblia, nas cartas apostólicas, Paulo diz lá numa delas, porque fulano amou o presente, o quê? O presente século, o mundo, amou o mundo. E a televisão está aí, e a internet, e tudo mais, e as revistas, tem um mundo atrativo, os apelos do mundo são fortíssimos. Lá nos Estados Unidos, nós levamos muitos pastores para lá, muitos deles, inclusive esposas, com esposas, etc., famílias, e chegaram lá, não aguentaram, acabaram debandando, porque os apelos são muitos, as ofertas são muitas, o colorido é muito, a ilusão é muita.
E aí, preferiram dar vazão à sua própria vontade. Entende o que eu estou falando? Por quê? Por que que essas pessoas desviam? O que mais leva as pessoas a desviar da fé? O quê? Dinheiro? Política? Mulher? O que mais leva as pessoas a desanimarem da fé se chama o início da sua vida matrimonial, seu casamento. Seu casamento. O casamento. Eu tenho dito e vou morrer dizendo que depois da nossa salvação, depois do nosso novo nascimento, da nossa experiência com Deus, a coisa mais importante é o nosso casamento. Não é ser obreiro, não é ser pastor, não é servir a Deus, não. A coisa mais preciosa é o relacionamento com o seu marido ou sua esposa. Por isso, nós temos procurado orientar os jovens, antes de casarem, os jovens que são de Deus, olha, você tem que escolher uma jovem de Deus. E pode não ser tão bonita como você gostaria que fosse. Pode não ser o modelo que você gostaria que fosse. Mas se ela for de Deus, ela vai sustentar a sua fé. Porque a futura esposa não é a futura mulher. É a futura auxiliadora. Auxiliadora. Deus falou, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus não falou, far-lhe-ei uma mulher. Deus não chamou, não criou a mulher para ser mulher. Criou a mulher para ser auxiliadora. Então, depois do encontro com Deus, a coisa mais preciosa, mais importante na sua vida é encontrar a esposa. Ou, no caso, o marido. Se você é jovem, você tem que encontrar um marido, um homem de Deus. Por quê? Porque quando eles se casam, um fortalece o outro. Se um estiver fraco, o outro vem e sustenta. Não é o que a Bíblia diz? Se dois estiverem juntos, se um cair, o outro o levanta. A palavra de Deus diz isso. Então, Deus já fez tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo dentro de uma ordem, de uma disciplina. Cada homem tem a sua própria mulher. Então, quando nós nos convertemos, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu já buscava uma esposa. Eu já queria encontrar uma mulher de Deus. Não foi fácil. Namorei muitas garotas. Olha, eu namorava, saía de uma, passava para outra, e passava para outra, e passava para outra. Eu tentava. Eu estava, mas com um temor tremendo no meu coração, porque eu não queria entregar a minha vida, o meu futuro, para qualquer uma. Para uma que não viesse me dar apoio na minha fé. E quando foi que aconteceu isso? Aconteceu
8 anos mais tarde. Não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu rápido. Quando a jovem, o rapaz diz, mas eu tenho o direito de ser feliz. Você tem o direito de ser feliz, mas você tem que saber se você está ainda em condições de ser feliz. Porque de repente você não é feliz nem dentro de si, e você quer que alguém venha fazê-la feliz, se você está mal. Como você pode ser feliz se você está mal? Primeiro você tem que resolver o seu problema de nascimento, de encontro com Deus. Se você não nasceu de novo, como é que você vai pensar que vai ser feliz casando? Nunca você vai ser feliz, você vai ser mais infeliz ainda. Ou não é? Ou não é? Entende o que eu estou dizendo? Porque é isso que acontece. A jovem pensa, o jovem pensa, não, se eu me casar eu vou ser feliz, eu também tenho o direito de ser feliz. Negativo. Primeiro, para você ser feliz, primeiro você tem que nascer de Deus. Você tem que ter uma experiência com Deus. Primeira coisa. Se você não teve essa experiência com Deus, você pode casar com quem você quiser, você pode ter o dinheiro que você quiser, você pode conquistar o que você quiser, mas você será sempre uma pessoa cada vez mais infeliz. Porque a felicidade começa aqui dentro. Aqui dentro. Quando você encontra com Jesus, quando você entra no reino de Deus. Então, primeiro, a pessoa tem que entrar no reino de Deus. Depois que entrou no reino de Deus, buscar no reino de Deus alguém compatível consigo. Alguém que venha ser compatível consigo próprio. Para que então essa pessoa possa ser feliz. Não adianta, se você está no reino de Deus e busca aqui fora, no reino do mundo, alguém para fazê-lo feliz, aí você vai se arrebentar, a sua fé vai para o brejo, porque essa pessoa que é podre, vai acabar levando a sua fé à podridão também. Porque você sai do reino de Deus e entra no reino das trevas. É isso que você vê no Velho Testamento. O Velho Testamento fala o quê? Fala da preocupação do nosso pai na fé, Abraão, do casamento dele, do filho dele com uma dentre os seus familiares. A preocupação de Abraão, a coisa que ele mais queria era o filho. Veio o filho, agora a preocupação dele era com quem meu filho vai casar. A preocupação de Abraão era, primeiro, o reino de Deus. Segundo, o casamento daquele que seria o seu substituto. Então ele mandou buscar uma jovem dentre os seus familiares, para que viesse ser esposa do seu filho. Então a pessoa que nasceu de Deus, quem é de Deus? Quem nasceu de Deus, busca uma pessoa que também tenha nascido de Deus, tenha sido nascida de Deus. Uma pessoa que está aqui no reino de Deus, no reino de Deus. Para vocês que chegaram atrasados, e que não pegaram estão pegando o bonde andando, eu falei que na vida é assim, a pessoa está aqui, tem aqui o reino das trevas, e tem aqui o reino da luz, o reino de Deus. A pessoa, o cristão, nasce da seguinte forma: quando ele sai do reino das trevas, passa pela porta estreita, o caminho apertado, e entra no reino dos céus, através de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. E aqui no reino de Deus, ele começa a sua vida. Então, embora ele tenha sido uma pessoa, embora ele tenha nascido de Deus, viva no reino de Deus, ainda assim ele está sujeito aos problemas que o mundo se nos oferece. Perseguições, injustiças, calúnias, etc, etc, etc. Por quê? Porque o mundo que o perdeu, agora o odeia, porque já não é mais dele. É o que acontece quando a mãe perde o filho. Quando o filho casa, a mãe fica com ciúmes, porque agora o seu filho pertence a uma outra mulher, não é assim? Então vem a figura da sogra, não é? Então
Por quê? Por que que é ruim? Porque a mãe foi substituída, foi colocada de lado e uma outra ocupou o coração do seu filho. Exatamente isso que acontece. O mundo perde aquele filho para o reino de Deus. Então o mundo se volta contra essa pessoa com toda a sua força. É em casa, primeiro em casa, os seus próprios entes queridos, no seu trabalho, na escola, onde que a pessoa vive, os seus vizinhos, etc, etc, etc. Então, para que a pessoa possa manter-se no reino de Deus, até o dia da sua partida, ela tem que, o quê? Perseverar. Ela tem que perseverar. Mas para perseverar, ela precisa de quê? O que ela precisa? Qual é a coisa mais importante depois da entrada no reino de Deus? O quê? Hein? O casamento. O casamento. Não é a obra de Deus, não é fazer a igreja, não é a igreja não é mais importante do que o seu casamento. O seu casamento é a coisa mais importante. Então, o homem tem que procurar, que está aqui no reino de Deus, ele tem que procurar na sua família, a família da fé. E eu não digo nem entre os crentes ou os evangélicos. Porque você pode encontrar um evangélico que fale de Jesus, que professe a fé bíblica, mas ainda esteja aonde? No reino das trevas. É o que mais tem nesse mundo, é crente endemoniado. O que mais tem, está assim. Crentes endemoniados. E é muito fácil você se iludir com eles. Aqueles que nascem de novo são crianças, como criança. Elas precisam de leite, nasceu na fé, ela precisa de leite, precisa ser tratada, precisa ser orientada biblicamente, receber a orientação bíblica, que é o que nós fazemos aos domingos pela manhã e também às quartas-feiras à noite. Mas que chega um ponto que não serve mais leite espiritual. Essas pessoas não podem ficar recebendo leite toda a vida, porque a criança, depois ela cresce, ela precisa de quê? Comer arroz, feijão, carne, batata. Ela precisa de se alimentar com uma comida mais sólida, para que o seu corpo seja firme. É o que nós queremos fazer domingo às 6 horas. Porque domingo pela manhã, devido ao grande número de pessoas que vêm pela primeira vez, nós não temos condições de dar carne para os que estão crescendo. Nós temos que dar leite misturado com o evangelismo, e não dá para sustentar as pessoas conforme elas precisam, quer dizer, a igreja, os nascidos de Deus. Então, a direção que o Espírito Santo nos deu é fazer da reunião das 6 horas a reunião da noiva. Noiva é a igreja. A noiva é a igreja. Então, quando você vier domingo pela manhã, você tem que esperar que a reunião seja mesclada. Quer dizer, tem um pouco de evangelismo, tem um pouco de trabalho de libertação, tem um pouco de salvação, e tem um pouquinho de leite espiritual. Mas a carne mesmo só vai ser dada nessa reunião de 6 horas da tarde. Por quê? Porque nós não podemos dar carne para as pessoas que estão pela primeira vez. Jesus disse para os discípulos: olha, tem muitas coisas que eu tenho que falar para vocês, mas vocês não têm condições de ouvir. Não foi que falou? Foi ou não foi? Então, o assunto que vai ser tratado aqui, e os pastores estão sendo orientados a esse respeito, são assuntos estritamente para vocês, para aqueles que estão no reino de Deus, para aqueles que estão desenvolvendo a sua fé, para aqueles que estão crescendo na graça de Deus. É para isso que nós tiramos essa reunião, para o corpo
que é a igreja, para a noiva. Você sabe que a noiva só pensa no dia do casamento, não é verdade? É ou não é? Você que foi noiva sabe disso. Só pensa no dia do casamento. O noivo não. Mas a noiva pensa só no dia do casamento. Talvez o noivo só pense na lua de mel. Mas a noiva só pensa no dia do casamento. Ela pensa no vestido, ela está preocupada com a reunião, o enfeite da igreja, o vestido, os convidados, etc, etc, etc. Ela não pensa no lua de mel, ela não pensa que vai ter que lavar depois, que vai ter que passar. Não, ela só pensa em entrar de noiva. A música que vai tocar, não sei o que, etc, etc, etc. E essa é a posição da igreja em relação a Jesus. Nós, os convertidos, nascidos de Deus, só pensamos na vinda de nosso Senhor. O dia do casamento. O dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares. As cartas apostólicas falam insistentemente sobre esse assunto. A vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Porque a vinda dele é o casamento. E enquanto a pessoa está alimentando o seu coração para o dia do casamento, as esperanças vão sendo o quê? Renovadas. A noiva, quando está se preparando para o dia do casamento, se ela encontra problemas, ela vai desistir? Ela vai deixar de perseverar? Não. Ela vai encontrar problemas, a sogra vai talvez criar problema para ela, e não sei o quê, e fofoquinha daqui, fofoquinha dali, mas ela vai desistir? Não. Por quê? Porque no seu coração, dentro dela, ela está já vestida de noiva, pronta para entrar no altar, para subir no altar. Assim é e tem que ser você, tem que ser eu, tem que ser cada um de nós que nasceu de Deus. Se você não nasceu de Deus, você não está entendendo nada que eu estou falando. Mas se você nasceu, você está entendendo perfeitamente a minha linguagem. Eu não poderia falar essa linguagem domingo pela manhã. Porque vem muita gente pela primeira vez, pessoas que não... E vêm aqui para receber oração, para receber a bênção. Mas não estão interessadas na vinda de Jesus, essas coisas. Mas quem nasceu de novo, pensa o dia do seu casamento. Essa reunião, eu vou dizer para você, é a reunião mais importante na Igreja Universal para você que nasceu de Deus. Talvez não seja para você que não nasceu de Deus, porque o assunto ou os assuntos que serão tratados aqui aos domingos à noite serão assuntos pertinentes a você que faz parte do corpo do Senhor Jesus, a você que faz parte da noiva, você que é noiva de Jesus, você que aguarda a volta do Senhor Jesus. Qual o objetivo? O objetivo é alimentar você. Paulo fala para os cristãos, vocês estão buscando leite, quando na necessidade vocês precisam o quê? De quê? Carne. É isso que nós vamos tratar aqui aos domingos às 6 horas. Seja o bispo, seja o pastor, quem quer que esteja aqui às 6 horas da tarde, vai tratar exclusivamente de levar você não apenas um louvor, porque o louvor é bonito, é interessante, é importante, é magnífico. Mas você precisa mais do que isso. Você precisa se armar da armadura de Deus. Você precisa da armadura para você enfrentar o seu marido incrédulo, para enfrentar a sua esposa incrédula, para enfrentar situações de traição, para enfrentar situações como ódio dentro da sua casa, injustiça da sua própria família, enfim, injustiça na própria igreja. Aqui a reunião nós vamos tratar de assuntos de como você tem que proceder
como você tem que se comportar diante de toda e qualquer situação que venha acontecer para a sua vida. Porque passamos por muitas situações difíceis. Passamos por momentos dificílimos. E não fosse a nossa base, a nossa estrutura espiritual, nós teríamos sucumbido. Porque às vezes você é levado ao deserto e você fica sozinho. Sozinho. É você e Deus contra o diabo que está no deserto, contra o camaleão, contra as cobras, contra o escorpião, contra toda sorte de animais selvagens. E não se esqueça, o deserto é para provar a nossa fé, provar a sua fé, para saber se você tem ou não condições de servir ao Senhor Jesus. Quanto mais intenso é o calor do deserto, maior será o uso seu nas mãos de Deus. E se você fugir do deserto, você será desertor e, consequentemente, você não terá nenhuma função no corpo. E, consequentemente, será extraído, expelido pelo próprio corpo, naturalmente. Então, houve momentos quando nós pedimos a Deus, ó Deus, eu queria ser aquele cachorro ali, aquele cachorro vadio. Eu queria ser aquela barata que está ali, ó, que vai ser esmagada. Eu quero ser qualquer coisa, menos eu. Porque é muito forte. A dor é grande. A angústia. A pressão é tremenda. Chega um momento, em dado momento na vida da gente, é claro que esse momento difícil, esse deserto, nunca é acima da nossa capacidade de vencer. Deus não permite isso. Você nunca vai ser levado a um deserto se você não tiver capacidade de vencer esse deserto. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, você precisa dessa armadura. Você precisa de carne para ser sustentado na hora do vendaval, da tempestade. E é o que nós pretendemos fazer aqui domingo às 6 horas. Amém, pessoal? Nós não queremos que você venha participar apenas de um louvor, de uma adoração. Não, nós queremos prepará-lo para a vida, para a guerra, para situações adversas que o mundo vai trazer para você. E você estando preparado, você vai saber como se defender. Porque no momento difícil, no momento mais difícil da minha vida, no momento mais doloroso, nós tivemos recursos pessoais, espirituais, para chegar e vencer. Amém, pessoal? Compreende o que eu estou falando, sim ou não? Vou dizer para você uma coisa. Muitos que sentavam na mesa com a gente, que viviam com a gente, muitos que eram como irmãos, como filhos, de repente se voltam contra nós, como se fossem o próprio diabo. E você tem que ter estrutura para enfrentar essa situação. Você tem que ter condições espirituais para
confrontar essa situação sem que o seu coração seja inundado de mágoa, de sentimento mal contra a pessoa. Entende o que eu estou falando? É difícil. É muito difícil. É muito, 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 muito difícil. Mas, se a pessoa está vivendo no reino de Deus, ela tem o amparo, o apoio, a direção do Espírito Santo que vai conduzi-la. E ela vai se sair bem. Amém, pessoal? A pessoa tem o Espírito de Deus para não se deixar contaminar com o ódio que funciona no lado do mundo, que funciona no reino das trevas, no reino desse mundo. Você hoje dorme com uma pessoa, você ama uma pessoa, é o seu marido, é sua esposa, você ama, tem um carinho todo especial, você divide seus pensamentos, suas emoções, você se entrega para essa pessoa, você vive em comunhão, uma maravilha de amor. E de repente, essa pessoa se volta contra você e se torna sua maior inimiga. Porque os nossos inimigos, os nossos piores inimigos, não saem, não vêm de lá de fora, nascem dentro da própria casa. Os problemas que nós enfrentamos, não foi gente lá de fora, não. É gente que saiu da nossa mesa. Entende o que eu quero dizer? Então a coisa fica ainda pior, porque você nunca esperava que acontecesse isso, e de repente você, era a última coisa que me faltava. Entende o que eu estou falando? Então, para você viver no reino de Deus e perseverar, manter a sua fé, a sua comunhão com Deus, manter acesa a sua fé, que representa a sua vida. A nossa fé representa a nossa vida. Não há nada mais rico, não há nada mais precioso, não há nada mais glorioso, além de Jesus, do que a fé que Ele colocou no nosso coração. Vale mais do que a mamãe, do que o papai, do que o marido, do que a mulher, do que o filho, do que todo o ouro, do que tudo que existe na face da terra. Porque é o que conserva viva a sua vida espiritual. E uma vez perdendo isso, você perdeu tudo, você está perdidinho. É como Jesus falou, se o sal tornar-se a ser insípido, não serve para nada. Assim disse Jesus, em outras palavras, se a pessoa que um dia experimentou o poder de Deus, experimentou a presença de Deus, e vier desanimar, e vier cair, e vier perder esse espírito, ela não serve nem para o mundo e nem para Deus. Ela fica, porque para Deus ela não serve, e não serve também para o diabo. E ela está desgraçada. Ela é pior do que aqueles que são incrédulos. É pior do que os incrédulos. O futuro dela é pior do que o dos incrédulos. Para que a pessoa então seja perseverante, para que a pessoa tenha apoio no mundo, para que a sua fé permaneça, para que a sua perseverança esteja acesa, o que é preciso? Não, a perseverança, para que ela se mantenha, o que é preciso? Hein? O quê? Diga alto. Casamento. Casamento. Você precisa daquela esposa que é auxiliar. Ela não é mulher.
Ela não é uma pessoa do sexo oposto, não. Ela é auxiliar. Ela é auxiliar. Então ela te ajuda. Ela tem aquela palavra de sabedoria, porque ela é de Deus, para no momento certo, às vezes nem precisando nem palavra, mas um gesto já conforta o coração. Ou o marido de Deus, no caso das mulheres. Amém? Um ajuda o outro, um sustenta o outro, um fortalece o outro, um fortalece o outro, um dá apoio para o outro. Não são os filhos. Os filhos são bonitinhos, pequenininhos, bonitinhos, nenenzinhos, maravilhosos, mas depois eles crescem, ficam homem barbado, ficam jovens, mulheres, e voam. Você sabe o que a águia faz? Você sabe o que é a história da águia? A águia é o seguinte, ela tem os seus filhotes. Em dado momento, a águia pega o bico com o bico e faz assim com o filhote. Joga pirambeira abaixo. Para que o seu filhote venha voar, aprender a voar. Ele tem que sair fora. E ela continua. Então chega um momento que os seus filhinhos saem fora. E fica vocês dois. Você e ela e você. E um sustenta o outro. Então, esse bom relacionamento faz com que a fé se mantenha. Amém, pessoal? A fé permaneça. Você tem apoio. Aí você pergunta, mas o bispo, meu marido não é convertido. A minha esposa não é convertida, é contra a minha fé. Nós vamos tratar disso nas próximas reuniões. Como você deve se comportar. Como você deve proceder diante dessa situação. Não vamos entrar nesse assunto agora, porque aí já é outra coisa. Mas vamos procurar ensiná-los, de acordo com a Bíblia, como você deve proceder para proteger o que você tem de mais precioso, que é a sua fé. A sua fé. Paulo diz assim, não sejam os adereços, as joias, o cabelo todo arrumado, a beleza das mulheres, mas o seu interior. Senhora, falar para você que é jovem e que vai se casar, a moça pode ser linda, maravilhosa, hoje, mas amanhã, maracujá de gaveta. Mas o maracujá de gaveta, o maracujá mais velho, ele é mais doce do que o maracujá novo, lisinho. Você já reparou isso? Come um maracujá novinho e um maracujá velho. Você vai ver que há uma diferença brutal. É ou não é? Então, o que fica é o que é o interior. Não se iluda e não ande com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Busque a pessoa que seja de Deus, pessoa que tenha algo mais para te dar do que simplesmente um prazer que é rápido. É ou não é? O prazer é rápido. Acabou. Sim ou não? É um raio. Já era. Você gostou? Gostei. Já era. Acabou. Acabou. Aí tem que vir novamente a tempestade para o raio novamente aparecer. Sim ou não? Mas o que tem dentro do interior,
Isso é sempre. É na hora do almoço, é na hora do café, do almoço, do jantar, é na hora que você está dormindo, enfim, é em todo momento. Sim ou não? E cada vez vai ficando mais gostoso. Mais gostoso. Muito mais saboroso. Porque a companhia, companheiro, companheirismo. Poxa, lutamos juntos, prevalecemos juntos, enfrentamos situações difíceis, momentos que choramos, momentos que sorrimos, estamos juntos. Um dá apoio para o outro. E é o que o diabo menos deseja. O diabo, o que ele mais deseja, ele sabe que a sua vida, a sua fé depende do seu casamento. É verdade. A sua fé depende do seu casamento. Porque os pastores e bispos que outrora estavam conosco, que tinham uma fé maravilhosa, que curavam, que libertavam, que mandavam o demônio embora, bota de joelho, demônio de joelho, de pé, demônio. Hoje estão de joelho, de pé, de joelho, que o diabo está mandando. Por quê? Porque suas respectivas esposas não foram sábias, ou não foram espirituais, ou por uma outra razão, que também não interessa falar, não souberam manter. Então, desgovernaram, perderam o rumo da vida. Porque você, mulher, é o corpo. Você é o corpo. Desde aqui, desde o pescoço. Você não é menos importante do que o homem. Mas o homem é o cabeça. Mas o cabeça não anda sem o corpo. Imagine uma cabeça sozinha. Uma cabeça na rua. Ela vai rolar. É ou não é? Agora imagine também um corpo sem cabeça. Você já ouviu falar de mula sem cabeça? Pois é, já viu a mula sem cabeça? Imagine um corpo sem cabeça. Então você vê a dependência um do outro. A mulher é o corpo, o homem é o cabeça. Não tem jeito, é isso que está aí, é a natureza. E não adianta a mulher querer ser homem, nem o homem querer ser mulher. Imagine o homem ocupando o lugar da mulher e a mulher ocupando o lugar do homem. É a mesma coisa que plantar uma árvore de cabeça para baixo. Quer dizer, as raízes ficam para cima e a árvore fica, as folhas plantadas. Ela vai ficar em pé? Não fica. Então, Deus colocou ordem na sua natureza, na sua criação. Então, a partir do momento que você nasceu de Deus, nasceu do Espírito, você é Espírito. Esse é assunto para outra semana. Você é Espírito. Você tem uma condição superior às pessoas que estão aqui no reino desse mundo ou no reino das trevas. Quem nasce do Espírito é o quê? Na semana que vem, vamos falar sobre esse assunto. Quem nasce do Espírito é Espírito. Você vai saber o que você é. Então, a partir do momento que você nasce de Deus, é Espírito, e encontra a pessoa que também é Espírito, que é de Deus, nascida de Deus, então um apoia o outro, um esquenta o outro no frio, um dá força para o outro, e os dois vão vencendo as dificuldades para a glória de Deus. Eles vão sendo testemunho, exemplo para outras pessoas, para que a glória de Deus se manifeste nesse mundo. Foi o que aconteceu com Abraão. Lembra lá em Isaías? Abra sua Bíblia aí. Isaías capítulo 51. 51, versículo 2. Isaías 51 e 2. O que diz aí? Olhai para Abraão, vosso pai na fé, e para Sara,
que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Amém? Você é único. Você é único. Amém? Abraão era único, sozinho. E Deus colocou Sara na vida dele. E os dois vieram a ser o pai na fé de todos nós. Olha quantos milhares, quantos milhões, quantos bilhões de pessoas nasceram de Abraão. Os muçulmanos, os judeus e os católicos vieram de Abraão. Mas ele era um. Imagine você sendo e se colocando, ou sendo esse irmão, ou sendo essa pessoa. Hein? Imagine você sendo Sara, se enquadrando nesse projeto de Deus. Quando Deus me chamou, eu era único também. E quando eu achei a Esther, eu encontrei o favor de Deus. A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa alcançou o favor de Deus. Claro, tem muitas mulheres. Tem mulheres para tudo quanto é tipo. Mas uma, e somente uma, é a que Deus escolheu para você. E você tem que procurar. Você tem que buscar. Você tem que, ó Deus, você tem que me mostrar. Não se entregue por causa dos seus olhos gananciosos. Não se entregue à sua, é essa que eu queria. Não. Olhe com os olhos de Deus. Procure ver dentro da pessoa se ela é realmente a pessoa de Deus para você. E uma vez que você, sendo espírito, casando com outra pessoa que é espírito, então forma o casal que vai gerar filhos para Deus. Vai gerar filhos para Deus. Por isso que a Igreja Universal existe. Se eu fosse divorciado, mal casado, etc., ou casado pela segunda vez, duvido que ela existiria. A igreja jamais existiria. A igreja existe porque há um exemplo, há um tronco. E desse tronco nasceram os galhos, e foram outros, e foram se multiplicando. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer de você o tronco, para que de você venham nascer outros galhos, para que Ele seja glorificado na sua vida. Amém, pessoal? Mas não significa que isso vai ser fácil. Você vai enfrentar rejeições, muitas injustiças, muitas humilhações, muito desprezo, muita difamação. Você vai enfrentar autoridades, vai ter que ir perante juízes, governadores, reis. Você vai ser levado até o cadafalso, mas Deus não vai deixar que ninguém ponha a mão em você. Mas Ele vai deixar que você passe pelo deserto, talvez alguns dias ou alguns anos. Mas depois que você for provado e aprovado, então Ele vai colocar uma coisa maior na sua vida. Amém, pessoal? Compreende o que eu estou falando? Sim ou não?
Entenderam? O plano geral. Entenderam como a coisa acontece? Talvez você diga assim, poxa, mas, ô bispo, o meu problema é que eu sou solteiro ou solteira, eu queria me casar. Não apresse. Não apresse porque o mercado está cheio e farto. Sim ou não? Não se apresse. Não se apresse. Porque no mercado tem muita coisa que não presta. O diabo sabe que você quer. Quando jovem, eu tentei, namorei uma, namorei outra. Inclusive, uma delas, eu queria, porque pertencia à mesma igreja. Eu falei, é essa. Eu tenho certeza que é essa. Tem que ser essa. É essa aí. Acabou. Casquetei com aquilo e cheguei para Deus e falei, Senhor, eu fiz isso. Está aqui escrito, João 15:7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Eu estou te pedindo isso, eu quero ela. Eu quero ela. É ela que eu quero. Não, você pode rir, mas isso aconteceu comigo. É isso aqui, ó, Senhor, eu estou em ti, a tua palavra está em mim, agora eu quero ela. Eu estou precisando, o Senhor sabe que eu estou precisando. É agora, Senhor, tem que ser essa, senão, poxa, o Senhor vai vir, eu não vou ter condições, não vou ter tempo de me casar. Aí, peraí, o que há? E bati o pé, e reclamei, e falei, e tal. E Deus permitiu. Tá bom, você quer? Tudo bem. Mas, então, foi rápido. Foi tudo muito rápido. Agora eu só sei que a vontade de Deus, ele permitiu. Porque se ela disser sim, é porque ele permitiu. Então, é a vontade de Deus. Então, compramos as coisinhas, arrumamos as coisinhas, vamos casar. Tudo rápido, muito rápido. Mas, um dia, aconteceu, porque pela misericórdia do meu pai, ele me abriu os olhos para ver que apesar dela ser espiritual, apesar dela ser batizada com o Espírito Santo, apesar dela ser de Deus, não era a pessoa para mim. Não era compatível comigo. Porque muitas pessoas pensam assim, bom, ela é de Deus, é da igreja, nasceu no Espírito Santo, eu sou, então dá certo. Negativo. 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 Aí aconteceu uma coisa que esfriou. Uma palavra que ela disse, esvaziou. A bola murchou. Sabe quando você tem uma bola, enche e solta, de repente ela... Assim aconteceu comigo. Eu fiquei totalmente perdido. Agora eu estou rindo, mas na época eu não sabia o que fazer. Eu estava desorientado, perdido. Olha, foi um quiprocó. Aí eu voltei lá, Jesus, tem misericórdia, Senhor, tira de mim, passe de mim este cálice, Senhor, por favor e tal. Tá ligado? Aí eu aprendi uma coisa, que pela fé, a fé é tão forte, que pela fé você pode tomar posse de alguma coisa, mas nem sempre aquela coisa que você tomou posse é de Deus. Eu aprendi isso. Às vezes você toma posse de algo pela fé, mas você pensa que aquilo é de Deus, que é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Você conquistou por causa da sua fé. Você quis, você determinou, aquilo veio às suas mãos, mas não era a vontade de Deus. Então aquilo veio a se tornar uma bomba na sua mão. Depois que está na sua mão, explode e você fica sem braço. Entende o que eu estou falando? Por isso
Por isso Jesus ensina o Pai Nosso dizendo: seja feita a tua vontade. Então, quando você usar a fé, coloque essa frasezinha: ó Senhor, é isso que eu quero, mas seja feita a tua vontade. É isso que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Porque se não for assim, meu caro, você pode tomar posse de uma bomba. Você pode levar para casa uma gambá. E depois que ela começar a cheirar, você não vai saber como se livrar dela. Entende o que eu estou falando? Você está rindo, mas eu estou falando coisas sérias. E que dizem respeito à sua eternidade. Que dizem respeito à sua vida eterna. Porque por causa de um mau casamento, tem muita gente na rua da amargura. Tem muita gente que abandonou a fé. Tem muita gente que apostou da fé. Apostatou da fé. Abandonou a fé. Desanimou da fé. Por causa de um mau casamento. Por causa de um mau relacionamento. Porque dizia: poxa, eu pedi pela fé, eu casei pela fé, e de repente agora, olha como é que eu vejo, pô, eu casei mal, olha, não é isso. Meu filho, eu ensinei vocês dizendo: seja feita a tua vontade. Você não orou, você não falou nada, você não quis saber da minha vontade, você quis saber da tua vontade. Você usou a fé, o poder da fé que eu te dei, para tomar posse de algo que não era a minha vontade. Então agora você que se vire, resolva o seu problema. Aí já é. Deus não pode fazer nada. Entende o que eu estou falando? Você entende a peculiaridade da fé? O poder da fé? Com a fé, você toma posse do que você quiser. Agora, nem sempre aquilo que você toma posse é da vontade de Deus. Então, quando você usar a sua fé, você tem que saber colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Porque a gente tem se arrebentado por causa disso. Porque temos ignorado a vontade de Deus. Se você é servo, como supostamente se crê, porque quem vive no reino de Deus é servo de Deus. Quem é servo procura fazer a vontade do seu Senhor. Ou não é? Agora, se você é servo e quer servir-se a si próprio, então você tem que pagar os custos dessa servidão a si próprio. Você tem que estar preparado para pagar o preço. Porque vai ser pesado. E de repente você não vai suportar. E muita gente tem descambado para esse mundo e perdido até a fé por causa disso. Lembra que Jesus falou da parábola do semeador? Uma parte caiu aonde? No solo rochoso, e nasceu logo, veio o sol e queimou. Outra parte caiu aonde? Entre os espinhos, e os espinhos sufocaram, é ou não é? Etc. E apenas uma parte, a quarta parte, quer dizer, em cada 100, 25, cada 100 pessoas que ouvem a palavra de Deus, 25 conservam, 75 se perde. 25% apenas ouve e corresponde. 75% se perde. Lembra que perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos que são salvos? Jesus disse: apertado, ou estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, é ou não é? E são poucos os que acertam com ele. São poucos os que acertam. Minha preocupação é com a sua alma. Minha preocupação é com a sua alma, com a sua salvação eterna. Não é se você está prosperando, se está recebendo a bênção física, a cura. Isso é muito bom, excelente, importante, mas sobretudo é a sua alma.
Porque o diabo ataca, a parte que ele mais ataca o cristão é na parte sentimental. É a parte sentimental. A parte sentimental. Melhor que todos fossem eunucos. Sabe o que é eunuco? Eunuco. Não casa e não tem interesse em casamento. É castrado, digamos assim. Aí não se pensa, porque aí seria mais conveniente. Mas você tem aí, está aí com você. Então, por você cuidar, bem cuidadinho, para não perder, e não perder a fé por causa dele, você tem que, vou arranjar a minha outra parte, a outra metade, de acordo com a vontade de Deus. Meu Deus, manda a pessoa certa. Eu procurei, eu bati com a cara na parede muitas vezes, bati com a cara na porta, me arrebentei, mas o temor era muito grande, eu não me envolvi. E acabei, graças a Deus, Deus viu a minha aflição, a minha angústia, o meu desespero. Eu estava cansado já de bater na porta, já estava ficando, entendeu? Gagá de tanto procurar. Ele teve compaixão e me colocou a pessoa certa na aula. E também depois que veio, foi fácil, rapidinho e tal, foi uma maravilha e pronto. E graças a Deus, prevaleceu. Amém, pessoal? São 33 anos, vai fazer 34 anos de casado. Mas 34 anos de casado que a gente vive assim, junto, não é? Eu vou para trabalhar, fico 8 horas fora de casa, não. São 24 horas juntos. 24 horas juntos, 24 horas. A gente só se separa quando ela vai fazer compras. E temos gostos diferentes. Ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Tudo o contrário. Mas vivíamos 24 horas assim juntos. Por quê? Porque foi de Deus. Não é porque nós somos especiais. Porque, Deus, seja feita a tua vontade, meu Pai. É a tua vontade. É a tua vontade. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? É muito importante a sua vida, a sua salvação. Porque eu sabia, meu Deus, se eu fizer um mau casamento, a minha fé vai para o brejo. Porque eu não vou ficar com ela, não vou aturar uma pessoa que não seja de Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu vou sair fora e vou casar com outra. E aí também vou encontrar problema com essa outra, eu vou sair fora. E aí minha fé vai para o brejo, aí já vai ser uma esculhambação, vai ser uma farofa. Então eu não vou aguentar. Entende o que eu estou falando? Vou perder como se diz, a disciplina espiritual, o respeito, o temor. Eu não estou me referindo, não estou dizendo que você que está sendo segundo casamento ou terceiro casamento, está uma vida esculhambada. Eu não estou falando isso não. Eu estou falando no caso de pessoa solteira. Está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que muitos de vocês casaram na macumba, casaram na bruxaria, casaram na idolatria, na Babilônia, enfim, casaram sem, nem casaram, foram casados, vieram todos esculhambados, aí eu nem considero, quer dizer, vocês estão começando novamente, e Deus está dando essa oportunidade para vocês, amém? E de repente, através de vocês, o seu marido vai se converter, etc, etc. Isso vai ser muito interessante. Mas para os jovens que vão começar, está entendendo o que eu estou falando? Eu estou me referindo aos jovens que vão começar. Cuide da sua vida, porque você é muito precioso para servir como um Abraão, como foi chamado. Era único e depois Deus o multiplicou. Amém, pessoal? Amém?